Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Seulin e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a calagem e adubação de viveiros de cultivo de peixes. Assim como nas culturas vegetais, na piscicultura, quando se trata da criação em viveiros escavados, há necessidade de realizar a calagem e adubação. Então na aula de hoje a gente vai ver o porquê de se realizar a calagem e adubação, a sua importância e como realizar esses procedimentos. E quais são os objetivos gerais, principais de se realizar a calagem e adubação de viveiros escavados? O objetivo principal é acondicionar a água, desses viveiros e prepará-los para o cultivo de peixes. Preparar os viveiros para receber, os peixes para o povoamento, de forma que os peixes, os alevinos, encontrem uma água equilibrada, do ponto de vista biológico e químico. Então vamos iniciar pela calagem. O que seria a calagem de um viveiro de cultivo, de um viveiro escavado? A calagem nada mais é do que a adição, de calcário ou de calvígem no viveiro antes do enchimento para a correção do pH, como principal objetivo a correção do pH, ou durante o cultivo, sempre que houver necessidade aí de correção. O principal objetivo, quando se realiza a calagem, é realizar a correção do pH, da água. Em várias regiões do Brasil, como na região centro-oeste, na região do Cerrado, devido às características do solo serem ácidas, as águas que venham a encher, os tanques, sejam derivadas aí de rios, córregos ou uma água do subsolo, elas tendem a ser mais ácidas. E como a maioria das espécies elas vivem bem, se desenvolvem bem num pH levemente ácido até um pH levemente alcalino, o interessante e o ideal é que se realiza a correção dessa água. O pH ele varia de 0 a 14, sendo o pH 7 o neutro. A maioria das águas que se encontram, nas superfícies, elas ficam em torno do pH neutro, no entanto, algumas regiões, algumas águas tendem a ser muito ácidas. Então, primeiro deve-se conhecer a fonte de água, fazer uma medição do pH para ter uma noção, da água que vai chegar no seu viveiro, e vai abastecê-lo, para previamente você organizar e planejar então a calagem a ser feita. Mas como é que a gente sabe, se é necessário fazer uma correção ou não do pH dessa água? Inicialmente você deve fazer uma coleta dessa água que irá abastecer os viveiros para ter uma noção de como que está o pH dessa água. Após o enchimento, ela também vai reagir com o solo, e se esse solo tiver uma tendência a ser ácido, essa água poderá se acidificar mais ainda. Então é ideal que se faça uma coleta dessa água e uma análise do pH. Pode-se utilizar um pHmetro digital ou um pHmetro realizado com testes, químicos colorimétricos. Nada mais é do que realizar uma coleta de água, colocar no recipiente, pingar gotas desse reagente, esperar um determinado tempo, entre 1 e 3 minutos, dependendo do teste, e após essa água mudar de cor, a gente faz uma comparação com uma cartela que é fornecida para indicar então aí o pH. Então dessa forma a gente tem como saber previamente, o pH dessa água que vai encher o seu viveiro. Então você realiza essa calagem inicial e após os peixes já estarem, no seu viveiro, já está povoado, com o andamento aí do cultivo, você realiza testes semanais aí do pH e sempre que houver necessidade, você faz uma calagem de cobertura aí para correção desse pH. Além de auxiliar a corrigir o pH, a aumentar esse pH da água, a adição de calcário ou de calvígem, através da calagem, fornece nutrientes como cálcio e magnésio que vão auxiliar aí aos micro-organismos, vão servir aí como nutrientes também para os micro-organismos, auxiliando no processo de decomposição da matéria orgânica, fazendo com que haja uma melhoria aí na qualidade de água e diminuição desses compostos que são possivelmente tóxicos para os peixes. Além disso, ao aumentar o pH, ao transformar a água desse viveiro em uma água um pouco mais alcalina, isso faz com que se confira então a essa água um poder tampão maior. O que seria isso? Deixa essa água mais estável, sofrendo menos influência durante o dia no pH, na flutuação do pH,
A gente sabe que uma alteração muito brusca do pH pode ser prejudicial para os peixes, pode ser inclusive fatal, né? Por isso que essa calagem, né, vai contribuir para que esse pH permaneça o mais estável possível durante o dia. Pela manhã é o horário aí onde o pH se encontra num nível mais baixo, então ele vai aumentando durante o dia, atingindo um pico e depois ele decresce. No entanto, esse pico ele vai ser menor se a gente tiver um pH um pouco mais elevado. Uma outra contribuição da calagem para os viveiros de peixes é que eles fornecem também nutrientes para os fitoplânctons, né, que estão presentes na água para que eles possam proliferar. É muito importante que haja uma população razoável de fitoplânctons e também de zooplânctons, que vão servir de alimentos para peixes e para larvas de peixes. Então, também vai auxiliar, né, nesse aumento da população desses organismos aquáticos, né, de origem vegetal, que são importantes para a produção de oxigênio dentro do seu viveiro. A adição de calcário nos viveiros de peixes, eles auxiliam no processo de clarificação da água. Então, aquela água que se encontra muito turva, né, aquela água de coloração marrom, com muito material em suspensão, muita argila, que é prejudicial para os peixes, principalmente para o processo de respiração, o calcário ele ajuda, então, né, a sedimentar esses compostos aí, esses materiais que estão em suspensão, clarificando a água e melhorando então a qualidade geral aí da sua criação. Se a calagem for realizada com cal virgem, ela também pode ter a função de desinfetante, ou, né, usada na desinfecção desse viveiro. Então, na retirada de um lote de peixes, né, ao final do período de engorda, é realizada a despesca, e se esse tanque for esvaziado, pode-se deixar ele secar, depois a gente espalha a cal virgem sobre todo o solo, né, do seu viveiro, né, e molha um pouco esse solo para que haja reação da cal virgem, e isso faz com que se elimine bactérias, protozoários ou até mesmo ovos e larvas de peixes que são indesejáveis para o seu cultivo. Então, além de auxiliar no aumento do pH, também tem essa função aí de desinfectar, né, esse ambiente para o próximo lote de peixes que vai ser colocado ali dentro daquele ambiente. E qual é a quantidade que a gente utiliza, né, de calcário, de cal virgem para realizar a calagem no viveiro? Essa calagem inicial é realizada com a adição de uma quantidade maior, né, desses materiais. Então a gente pode utilizar cal virgem, pode-se utilizar cal hidratada ou calcário dolomítico. São os três principais produtos que são utilizados para aumentar, né, o pH da água. Então, no caso da cal virgem, se coloca uma quantidade menor, em torno de 1.000 a 1.300 quilos aí por hectare, né, de área de viveiro. Então você tem que fazer uma conta aí, uma regra de 3 simples, para você saber a quantidade que deve ser fornecida e colocada em cada viveiro. Se for no caso da cal hidratada, se coloca de 130 a 200 quilos, né, por hectare de área de superfície. E se for utilizado o calcário dolomítico, a quantidade aí então é maior. Varia de 2.000 a 3.000 quilos por hectare. E como foi dito, também pode ser necessário fazer a correção desse pH durante o cultivo, né, depois que os peixes já estão em processo de engorda. Nesse caso, a calagem deve ser parcelada, não deve-se colocar uma quantidade muito grande de calcário, e principalmente se for utilizar cal virgem, essa quantidade tem que ser parcelada, né, numa quantidade menor, pode ser colocada semanalmente uma determinada quantidade, espalhada, né, em toda a extensão, né, em toda a área do seu viveiro. Pode-se utilizar um barco, né, se esse viveiro for de um tamanho, né, de uma área maior. É importante que seja sempre parcelado, né, e que seja realizada a aferição desse pH semanalmente. E devemos sempre ter cuidado, né, com pHs também muito altos. A gente sabe que quando se aumenta muito o pH, há uma reação, né, com a amônia que está presente no seu viveiro. Então essa amônia, que é oriunda aí das fezes dos peixes ou do resto daquela ração que não foi consumida, né, ela fica dissolvida na água e elas podem se tornar tóxicas para os peixes, né? Então, num pH mais alcalino, essa amônia ela se torna mais tóxica, né? Então, muitas vezes, aquela quantidade de amônia dissolvida na água num pH mais baixo, ela não
não se torna prejudicial aos peixes, mas com o aumento desse pH ela pode se tornar mais tóxica, porque a amônia ela se transforma numa forma aí não ionizada, né, muito mais tóxica para os peixes. Então a gente também deve ter esse cuidado, né, aferindo sempre o pH, sempre a temperatura e a amônia, porque os três parâmetros aí eles interagem entre si, né, indicando a toxidez ou não, né, da amônia para os peixes. E o outro assunto da aula de hoje é a adubação, né, adubação de viveiros. Mas por que adubar um viveiro, né? Se a gente está criando peixes e a gente não está multiplicando plantas. Aí que está o erro, porque a gente realiza a adubação justamente para auxiliar na proliferação de vegetais presentes ali dentro do seu viveiro, dentro da água. E que vegetais seriam esses? Os fitoplânctons, né? São microalgas presentes na água. Muitas vezes a gente está ali, não consegue enxergar, mas elas estão presentes. E elas são responsáveis, as principais responsáveis pela produção de oxigênio dissolvido dentro da água. Os peixes eles vão consumindo oxigênio, ele precisa ser reposto, e essa reposição é realizada durante o dia através da fotossíntese realizada por esses organismos presentes na água. E para que eles proliferem, né, e tenham uma população adequada, é preciso fornecer nutrientes para eles. Então a gente realiza a adubação como uma fonte de nutrientes para os fitoplânctons. Assim que a gente enche um viveiro, muitas vezes ele vai estar transparente, né? É possível, inclusive, enxergar os peixes. E quando se tem um tanque, né, ou um lago ornamental, é interessante que a água fique o máximo transparente possível para que a gente possa enxergar os peixes coloridos. Para isso, esses viveiros, esses tanques, né, ou esses lagos ornamentais, eles são dotados de filtros que vão fazer uma limpeza dessa água e também dotados de filtros ultravioletas que eles eliminam, né, bactérias e essas algas que vão tornar essa água esverdeada. Então, nesse caso, é desejável que a água fique transparente. Mas no caso da piscicultura, onde não há uma oxigenação externa, né, de forma artificial, é necessário que, é o contrário, é necessário que haja proliferação desses fitoplânctons para que a água se torne verde e esverdeada, que isso então indica que há uma população considerável, né, capaz aí de manter a produção de oxigênio, né, que se dissolve na água e fica disponibilizado para a respiração dos peixes. Então é uma prática, né, muito comum, após realizar a calagem, a gente fazer também uma cobertura nesse solo do seu viveiro com esterco, com adubo, né? Algum tipo de adubo, seja esterco ou seja fertilizante. Então a gente espalha sobre o solo, isso auxilia inclusive viveiros recém-escavados, auxilia no processo de impermeabilização. Então a gente espalha esses viveiros, tem produtor que coloca também uma quantidade de esterco dentro de sacos fechados, sacos de ração, né, utilizados para ração, para que haja uma liberação mais lenta desses nutrientes, mas o importante é colocar na quantidade certa, espalhar bem e encher o seu viveiro. E esperar 1 ou 2 semanas para que haja a proliferação dessas algas, essa água vai se tornando esverdeada e você vai fazendo as aferições para verificar, né, como é que está a quantidade então dessa população aí, né, uma estimativa dessa população de fitoplânctons. Então para isso pode-se utilizar esterco, né, tanto esterco bovino ou de equinos, como esterco de aves e suínos. Lembrando que o esterco de suínos e aves é um esterco mais concentrado, com maior quantidade de nutrientes, então ele deve ser colocado em uma quantidade menor, né, do que a de bovinos. E também pode-se utilizar fertilizantes químicos, né, como superfosfato simples ou superfosfato triplo, né, com adição também de sulfato de amônia, por exemplo. E pode-se realizar também uma adubação mista, né, tanto com esterco quanto com o fertilizante químico, né, pois sabe-se que o fertilizante químico ele reage mais rápido, então ele disponibiliza os nutrientes de forma mais imediata ali para os fitoplânctons, e o esterco, né, o esterco dos animais, ele vai sofrer um processo mais lento aí de disponibilização. Então talvez aí um mix dos dois acaba tornando mais eficiente então a adubação. Após aquela adubação inicial, né, o produtor ou técnico ele tem que observar então a coloração dessa água,
né, ela vai começar a se tornar verde e vai ficando menos transparente. Pode-se realizar uma coleta dessa água para quantificar a população de plâncton, né, mas a forma mais simples, né, que qualquer produtor pode realizar de forma tranquila e fácil e rápida, é a medição da transparência dessa água. Para isso, utiliza-se um disco chamado disco de Secchi, né, que ele tem partes brancas e pretas para que haja aí um contraste, e ele geralmente é feito de metal, amarrado com alguma fita métrica. Então a gente deve mergulhar esse disco no viveiro, né, na água, e afundando até que a gente não consiga enxergar mais. E anota-se então qual foi a profundidade. Então, se esse disco afundar pouco, ou seja, se a água estiver pouco transparente, se você encontrar uma profundidade aí abaixo de 20 centímetros, né, menor de 20 centímetros, ou seja, uma água com uma quantidade de fitoplâncton muito alta, isso indica um risco muito grande de falta de oxigênio. A transparência está muito pequena, a quantidade de plâncton está muito grande, o consumo deles do oxigênio, principalmente no período noturno, vai ser muito alto. E se você encontrar essa situação, abra a entrada de água, faça uma renovação rápida dessa água, né, para que não prejudique aí a respiração dos peixes. Então você faça essa renovação, elimina a alimentação dos peixes durante esse dia, durante 1 ou 2 dias, para que essa água se torne um pouco mais transparente. Se essa transparência estiver em torno de 20 a 30 centímetros, você deve parar de adubar, né, e, se necessário, também parar a alimentação durante um período para que essa água, e aumente também o fluxo de água para que essa transparência aumente um pouco. Ela não chega a ser fatal, tão perigosa, mas ela indica que você deve tomar providências aí antes que ela se torne, né, fatal para os peixes ou prejudique o seu crescimento. Se tiver entre 30 e 50 centímetros, é uma faixa que a gente considera ideal aí. Então, nessa faixa, a gente não precisa fazer nenhum manejo corretivo. Continua a alimentação dos peixes e você vai verificando toda semana essa transparência, porque se a água ficar acima de 50 centímetros transparente, aí sim há necessidade de você fazer mais adubações aí de cobertura. Então, nessa adubação de cobertura, você utiliza uma dose em torno de 50% daquela dose inicial, né, aplicada a cada 15 dias em média, espalhada aí por todo o viveiro, por toda a área do viveiro, superficialmente. Você pode fazer isso a lanço, né, geralmente se faz a lanço, percorrendo a beirada do seu viveiro ou de barco, caso esse viveiro seja muito extenso, né, tem uma área muito grande. Então é isso, pessoal. São práticas simples, né, são práticas fáceis de se realizar, fáceis de se fazer o acompanhamento, a ferição e de se fazer a correção. São fáceis, mas são importantes e são essenciais aí para o sucesso, né, da criação da engorda dos peixes. A água, a qualidade da água é um dos principais fatores de sucesso ou do insucesso aí de uma piscicultura. Tá, gente? Obrigado para quem ficou até o final e até a próxima.